Olá pessoas, dando continuidade à nossa unidade, temos aqui nesse segundo momento o que a gente chama de Mesopotâmia, né? Lembrando que a Mesopotâmia é um conjunto de civilizações que tem traços em comum, mas que acabam sendo colocados aí no mesmo patamar. Então a gente precisa aqui entender o que eles têm em comum, qual a diferença entre eles, porque a gente não pode dizer que acádios, sumérios e caldeus, enfim, são iguais. Então a gente vai ter aqui um aspecto geral, né, desse povo. Aqui nessa abertura a gente tem, né, Mesopotâmia e o Lamaço, né, que é uma espécie de divindade do panteão mesopotâmico, né, metade cabeça de homem, corpo de leão e com asas. Né? Vamos seguir adiante aqui. Então, onde é que se localizava essa região? De modo geral, chamamos Crescente Fértil, parte do território da Ásia Menor, e abaixo a gente tem os rios Tigre e Eufrates, né? Então a gente tem ali o detalhe, né, da qual região a gente está falando nesse Crescente Fértil, que é toda essa área que envolve a Península do Sinai, uma parte da Península Arábica, o que hoje é a Turquia, Irã, Iraque, e uma parte do Afeganistão e Paquistão e a Península Arábica, como já falei. A gente tem aqui o desenvolvimento dessa região, ao longo, especialmente daquele centro ali marcado pelo círculo vermelho, ao longo de dois rios, né? O rio Eufrates e o rio Tigre, que nascem ali na região de geleiras montanhosa, né? Mais ao norte, próximo ali do Mar Negro, e Mar Cáspio, desculpa, e vai descendo até desaguar exatamente ali no Mar da Arábia, que deságua também ali no Oceano Índico. Então, a gente tem aí uma série de regiões também um pouco desérticas e montanhosas, e que tinham nesses dois cursos de água, a exemplo de outras civilizações, a sua base de desenvolvimento. Aqui a gente tem, por exemplo, naquela região, já um pouco mais ao norte, né, onde hoje é a Turquia, na região da Ásia, né, na qual surgiram as primeiras civilizações. A ocupação se deu por volta de 10 mil anos, no período neolítico, né? Vários sítios arqueológicos mostram isso, como Çatalhöyük, né, na Turquia. No caso da região do atual Iraque, as ocupações se deram nas margens dos dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Então, de modo geral, aquela região do mundo, né, é a região onde tem as primeiras grandes ocupações humanas, onde a gente vai ver o surgimento das primeiras cidades, o desenvolvimento da urbanização. É exemplo do que aconteceu no Rio Indo, na região da Índia, como vocês vão ver na outra aula sobre Índia. A gente tem uma relação muito profunda, inclusive a imagem, que já foi mostrada inclusive em outra aula, mostra essa cidade, né, os seus cultivos, os seus animais, próximas dali de um rio. Né? Então, exatamente essa relação com o rio que dá esse grau de desenvolvimento e importância para essas áreas. Né? E, claro, o crescimento urbano e agropastoril. Seguindo adiante, do ponto de vista econômico, a gente tem uma região que tem a economia muito focada na agricultura, mas principalmente no comércio. Aqui a gente tem um dos resquícios da antiguidade, que é o zigurate de Ur. Né? Ur era uma das mais antigas cidades daquela região, uma região desértica e montanhosa. E o zigurate é considerado o centro nervoso das cidades da antiga Mesopotâmia. Então, quase todas as cidades vai ter o seu zigurate. Esse é o de Ur. A gente tem só a base dele, ele tinha uma parte mais alta lá em cima, mas ele era uma espécie de templo religioso, de palácio e local também de comércio. Né? É interessante que ele tinha um múltiplo uso. Então, do ponto de vista econômico, as cidades da Mesopotâmia, as regiões mesopotâmicas, praticavam a agricultura e a pecuária. Né? Os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos. Então, tudo passava aí pelo zigurate, né? A cobrança de impostos, onde cultivar, a permissão de cultivar e de fazer as atividades econômicas passava exatamente pelos palácios das cidades. E o comércio era necessário porque era uma região escassa em recursos naturais. Então, a obtenção de determinados recursos, pedras preciosas, minerais, até alguns alimentos e outras questões, era necessário exatamente comprar fora. Então, por isso que a atividade comercial sempre foi uma das principais bases da produção econômica daquela região do mundo. Do ponto de vista social, a gente tem aqui o monarca Ikus Shamagan, da região de Ur também, está vestido com a roupa de rei, né? Careca, barbudo e tal. O Estado possuía a maior parte das propriedades, né? Era a propriedade do governante. Né? Então, o acesso à terra,
a permissão de fazer cultivos, das atividades econômicas, passava exatamente por esse processo todo aí. Então a produção era feita por camponeses ou escravos que eram sujeitos que trabalhavam em nome, né, do Estado, com a permissão do Estado para essas questões. Então, do ponto de vista social, era uma sociedade também estratificada, como a do Antigo Egito e como todas as outras da Antiguidade. Então, a mobilidade social era muito complicada. A gente tinha uma elite agrária formada por militares e sacerdotes pelo rei de cada cidade. O nome que se dava a esse rei era Patese. Basicamente, essa é o título, né? Mas a tradução para o nosso idioma fica rei, né? Então, a camada média, que eram artesãos, comerciantes e agricultores livres, e a base era formada por escravos, sendo a maioria prisioneiros de guerra, né? Das disputas locais entre as cidades-estado e entre as regiões administradas diretamente por uma cidade. Então, a gente tem uma sociedade extremamente complexa, né? A gente tem aqui um documento histórico muito conhecido, que é o Estandarte de U, que foi encontrado em uma tumba, que mostra exatamente, né, as elites do lugar. Então, a gente vê as elites sentadas, sendo servidas pelas pessoas. Então, esse estandarte conta várias histórias. Na parte de cima, a gente tem uma espécie de banquete, né? Inclusive, lá à direita tem uma mulher cantando, é a única mulher representada, né? Acompanhada de um sujeito com um instrumento de corda. Na parte de baixo, a gente tem algumas atividades de pessoas carregando animais. Não se sabe se era tributos ao rei ou pagamento de sacrifícios, né, para a religião, mas a gente vê os animais sendo conduzidos, e abaixo outras atividades também. Então é um documento importante, encontrado em uma tumba, num túmulo, na verdade, na região ali da cidade de Ur, da antiga Ur, né? Religião, a gente tem aqui um dos principais deuses, né, o Enlil. A religião mesopotâmica é muito importante para a gente porque ela influenciou bastante as religiões dali daquela área da Ásia, especialmente o judaísmo, que vem a ser a base do cristianismo. Então, a grande parte do que é contado nos livros judeus e depois na Bíblia, que é uma cópia desses livros, tem origem nos mitos dessa região. Tem muita influência, na verdade, até inclusive a relação entre bem e mal, entre o princípio do bem e o princípio do mal, que vem a ser Deus e o diabo, por exemplo, surge nas religiões mesopotâmicas. Então, a religião politeísta, né, com deuses com características humanas. Uma religião onde as divindades eram humanizadas. Então, os zigurates, né, aquele prédio que a gente viu, era o centro do culto. As pessoas iam para lá para cerimônias. Os sacerdotes residiam nos zigurates e, a partir disso, faziam todo o trabalho religioso. Na mitologia, existia uma clara hierarquia, né? Os mais importantes eram An, o céu, Enlil, o ar, Enki, a água, e Ninhulgard, a terra. E os filhos desses deuses na mitologia também eram cultuados. Então, esses eram os mais importantes, mas tinham outros abaixo deles, inclusive até deuses misturando homens e animais. Mas, de modo geral, os deuses principais eles eram humanizados, né? Então, um exemplo da influência dessa religião no mundo judeu e depois no cristianismo é a chamada Epopeia de Gilgamesh, né? A gente tem uma tabuleta contendo uma parte desse poema e a figura aqui do Gilgamesh segurando um filhote de leão. Então, Gilgamesh é uma espécie de herói mesopotâmico que ele sai pela terra mesopotâmica fazendo uma série de atividades. E nesse caminho ele encontra pessoas e, por exemplo, um dos episódios é muito similar ao episódio do dilúvio. Ele encontra um homem e esse homem está fazendo um trabalho de recolher animais e guardar os animais numa arca, porque ele foi avisado que ia acontecer um grande dilúvio. E o Gilgamesh ajuda esse indivíduo. Então, no caso do dilúvio, né, que é contado como parte dessa epopeia, está presente, né, nesse conjunto de mitos e que influenciou, por exemplo, uma parte da produção dos livros judeus que deu origem depois ao cristianismo, né? O cristianismo é uma cópia do judaísmo. Então, a Epopeia de Gilgamesh é um antigo poema épico mesopotâmico escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2000 a.C. Narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, em sua busca pela imortalidade. É considerada a obra de literatura mais antiga da humanidade e influenciou os judeus e os seus escritos. Então, muito da cultura judaica copia mitos mesopotâmicos
e posteriormente teve influência no cristianismo, como a gente sabe. A escrita, a gente tem aqui uma tabuleta, um tablet, que seja, com exemplo, né, da escrita mesopotâmica, né, que é uma escrita da direita para a esquerda, cuneiforme, feita à mão com a ajuda de um pedaço de ferro que desenhava as letras e os números. Depois esse tablet, a tabuleta, era colocado no fogo para endurecer e virava isso daí, que é um exemplo, né? Então ela foi criada pelos sumérios por volta de 3200 a.C. Usava tabletes de argila para escrita, como a gente vê aí. A gente tem aqui, inclusive, os números em escrita cuneiforme suméria, de 1 até 59, né? Então é bem difícil escrever. Então todos os povos mesopotâmicos usaram e os outros povos a copiaram, né? Inclusive ela influenciou a escrita fenícia, e a escrita fenícia influenciou a escrita grega influenciou a romana e consequentemente influenciou a nossa escrita através dos europeus, né? Então essa escrita era usada para administração com finalidade religiosa e científica, né? Para registro de produtos, para registro dos cultos, né? E dos encantamentos e dos poemas, né? E das canções religiosas, e para a ciência. Eles eram grandes cientistas também. E essa atividade era restrita aos escribas, então nem todo mundo podia e sabia fazer isso, né? Era uma coisa muito fechada nesses indivíduos. Então, ao longo dessa história, vários povos usaram esse legado cultural, a escrita, a religião, e tinham muita coisa em comum, mas foram criando ao longo do tempo, né, vários organismos administrativos e estados diferentes, né? Então a gente tem os acádios, a gente tem aqui uma estela, né, que é um pedaço de pedra inscrita, né, desenhada em alto relevo, que essa aqui é a estela da vitória de Narã. Tem por volta aí de 2000, foi feita por volta de 2300 a 2200 a.C., né? Pedra, e tem quase 2 metros de altura, tá no Museu de Paris, no Louvre. Então essa imagem aí dos acádios, né? Os acádios são um dos primeiros povos a criar um estado centralizado, né? A partir da sua cidade. Então, liderados por Sargão I, dominaram a Mesopotâmia quase toda e criaram o primeiro estado centralizado na região. Dominaram e absorveram a cultura suméria, que é um pouco antes deles, né? Os sumérios eram os primeiros povos que viveram na Mesopotâmia. E por volta de 2100, outros invasores derrotaram esse domínio dos acádios, mas eles são considerados os primeiros grandes criadores de um estado, né? Ou seja, de um governo centralizado naquela área do mundo. Quem os invadiu e os dominou foram os babilônicos. A gente tem aqui o topo, né, da estela do Código de Hammurabi, que a gente vai falar um pouco adiante. Então, os babilônicos tinham a cidade da Babilônia como o centro, né, e a cidade da Babilônia se tornou uma das maiores da antiguidade, né, chegando aí a casa de 200 mil habitantes. Hammurabi foi o seu rei mais conhecido, né, governou por volta de 1795 a 1750 a.C., né, e esse povo elaborou um dos primeiros códigos de leis da humanidade, que recebeu o nome do rei, o Código de Hammurabi, né, ou Hammurabi. Por volta do século XVI a.C., foi invadido por outros povos. Então, a gente vê que é uma sequência nessa relação entre povos, né, que dominam, depois são dominados. Então, há uma dinâmica muito longa e muito rápida, muitas vezes, naquela região do mundo, né? Então, o Código Hammurabi é aquele código que vai dizer a questão do cada punição para cada crime, né? Olho por olho, dente por dente. A gente tem aqui a reconstrução de como seria a cidade da Babilônia, né? A gente vê um dos rios atravessando o seu leito, a cidade construída ao redor, muralhas, os zigurates da Babilônia lá no meio. Então a gente tem uma grande cidade, bem organizada, imponente, né? E que era o centro do poder desse império. Então aqui a gente tem trechos do código, né? A gente tem 2 artigos do código, na verdade 3. O 196 diz: se alguém arranca o olho de um, outro, seu olho deverá ser arrancado. Então ali a gente tem o crime e a punição no mesmo nível. Então não é que um olho por olho, né? Dente por dente. Então por isso que há uma tendência aqui na análise desse código do equilíbrio, né, do crime com a pena. Não existia crime com a pena maior do que o próprio crime. Tem que estar no mesmo princípio. Inclusive fica uma lição para a gente no Brasil. Muitas vezes eu vejo gente dizendo: mas é bandido, roubou, tem que morrer.
Bom, é claro que cada pena tem que ser aplicada e a lei tem que ser exigida. Mas, por exemplo, a gente não pode punir um ladrão de galinha com a pena de morte. A gente não pode punir uma pessoa que furtou, por exemplo, um celular, ok, com arma na mão, ou arma branca, ou arma de fogo, mas essa pessoa tem que ser punida. Mas esse crime não pode, por exemplo, ela ser esquartejada e queimada na rua, como muita gente defende. Então, um processo civilizador que definiu o ser humano civilizado do incivilizado é a lei. Então, a lei tem que ter o mesmo tamanho, no caso a punição, do mesmo tamanho que o crime, nunca mais ou menos. Então, outros trechos do código. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém e a casa que ele constrói cai e fere de morte proprietário, esse arquiteto deverá ser morto, né? Porque ele construiu a casa caiu, matou o dono, então o dono perdeu a casa, morreu, o arquiteto vai ser morto porque causou a morte de alguém. 230. Se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Então a gente tem aí toda uma relação, a tentativa de equilibrar pena e crime, né? Posteriormente aos babilônios, a gente tem o domínio assírio, né? Então os assírios assumem a hegemonia da região a partir disso. São os primeiros a ter exército organizado, né, considerados grandes violentos, guerreiros. Saqueavam, destruíam cidades, massacravam populações inteiras. Os assírios têm um dos exércitos mais violentos da antiguidade, né? Adoravam empalar as pessoas, né? Empalamento é uma morte. Você é morto, seu corpo é colocado numa estaca e em pé numa região. Então eles estupravam, saqueavam, matavam. A violência era extremamente absurda no domínio que os assírios faziam quando invadiam um povo. E eles utilizavam, né, armas muito novas para a região, que era a catapulta, né, jogar um grande pedra, um grande volume de coisas em cima do outro, e o ariete, que é uma espécie de grande lançador de arpões, bem grande, de madeira. Os caldeus, a gente tem aqui uma estela, o Kudurru, que é uma espécie de relevo, né, do Nabucodonosor. Então, a Babilônia se tornou novamente o centro do poder, ela volta a ter poder depois do domínio assírio. Os caldeus passam a ser o centro do poder naquele momento. Há uma relação de dominação com os hebreus, então a Bíblia, né, judaica representa essa relação dos hebreus com os caldeus e pinta, claro, os caldeus como um povo violento, diabólico, dominador, porque de fato os hebreus foram escravizados pelos caldeus, né? Nabucodonosor financiou grandes construções, né? O Jardim Suspenso, que talvez não tenha sido como se fala, e o Novo Zigurate, né? O grande templo, né, da cidade da Babilônia. Qual foi o grande legado que esses povos deixaram para a gente? Então a gente tem, por exemplo, né, desenvolver a matemática, né, dividir um ciclo em 360 graus e fazer equações. A gente tem aqui, inclusive, nessa imagem do lado, sacerdotes, né, e o rei fazendo cálculos, né, e analisando os astros. Eles criaram a astronomia e tinham conhecimentos astrológicos também, então tinha uma confusão aí. Lembrando que a astrologia é uma coisa e a astronomia é outra. Hoje, né, a astrologia é aquela ciência dos horóscopos que basicamente não tem muita pé na realidade. Já a astronomia é o estudo que os físicos fazem dos planetas e estrelas, os movimentos, as construções intergalácticas, as galáxias e afins. Então, é a arte científica da observação do espaço. Basicamente isso, que é uma atribuição da física. Basicamente, né? E desenvolver um calendário solar de 12 meses, com semanas de 7 dias e horas divididas em 60 minutos, com 60 segundos em cada minuto. Então, muita coisa que a gente tem hoje parecida tem origem nos sumérios, né? Nos mesopotâmicos, desculpa. Então, eles tiveram um legado muito grande e influenciaram indiretamente povos que nos influenciaram, né? Nós que somos parte do Ocidente. Então, vamos seguir adiante aqui, terminou essa segunda parte da aula e vai ver os outros vídeos, né? Sobre China e sobre Índia. Até daqui a pouquinho.